Paz seja convosco, amém? Pega a sua Bíblia, por favor. Abra a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 16, no verso 15. Depois nós vamos para o livro de João. Juízes, capítulo 16, verso 15. Quem achou, diga amém. Então vamos ler. Diz assim, Juízes capítulo 16, verso 15. Disse-lhe ela: como pode dizer eu te amo, não estando comigo o teu coração? Não estando comigo o quê? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando a alma dele, se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia a minha força, e me tornaria fraco, e seria como qualquer outro homem. Vendo Dalila que ele lhe descobriu o seu coração, mandou chamar o chefe dos filisteus, dizendo: subi ainda esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os chefes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo dinheiro nas mãos. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e mandou chamar um homem para lhe rapar as 7 tranças da sua cabeça. Depois começou a afligi-lo e a sua força se foi. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Despertando ele do seu sono, disse: serei como das outras vezes e me livrarei. Pois ele não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. No verso 21, então os filisteus pegaram nele, arrancaram-lhe os olhos e, tendo-o levado a Gaza, amarraram-no 2 cadeias de bronze e giravam o moinho no cárcere. Agora vou resumir um pouco. Vai para Mateus capítulo 3. Reduzir aqui os textos. Mateus 3, 13. Mateus 3, 13. Diz assim: então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. No verso 16: batizado que foi Jesus, saiu logo da água, e eis que se foi abrindo os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ou em algumas traduções que tenho muito prazer. Coloca a sua mão assim, à altura do coração. Peça para Deus falar contigo. Eu sei que já falou através dos louvores, da canção, das letras, e eu sei que vai falar mais. Pai, obrigado por este momento, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui. Eu sei, meu Deus, que antes nós chegarmos neste lugar, o Senhor já tinha vindo, mandado os teus anjos acampar neste lugar, para nos guardar, para nos proteger, para que nada venha atrapalhar o culto. Assim declaro: nem cansaço, nem fadiga, nem dores, nem mal-estar, nem inquietação, nem preocupação vai atrapalhar a palavra de chegar aos corações. E assim declaro, Pai, que só o Senhor, pelo Espírito Santo, tenha liberdade para falar, para fluir, para operar nesta tarde, em nome de Jesus, amém e amém. Digam graças a Deus. Querido, eu quero falar um pouquinho sobre o poder da presença. Toda presença em nossas vidas tem um impacto. E a presença que eu quero me referir é a presença de pessoas, seja a pessoa física ou a pessoa do Espírito Santo. Então toda pessoa que está ao nosso redor, ao nosso lado e convive conosco, ela tem um poder de influenciar nas nossas decisões e de influenciar no nosso futuro, podendo nos abençoar ou prejudicar. Então a presença de alguém do nosso lado é muito importante. Tem alguém do seu lado? A presença dessa pessoa é bênção para você? Sim? Eu não vou nem perguntar o nome, porque eu sei que é sim. A presença dessa pessoa do seu lado é bênção para você? Amém, eu tenho certeza que sim. Mas nós vamos perceber, ver algumas características que o inimigo usa, algumas coisas que o inimigo usa, para tentar destruir pessoas que têm comunhão, aliança com Deus através de presenças. Nós vimos aqui um texto onde Dalila era a mulher de Sansão, e ela fez todo o meio para que destruísse a vida dele, tentando descobrir algo dele. E essa presença trouxe males terríveis para Sansão. E nós vemos Jesus honrando uma presença gloriosa.
Porque Sansão foi um homem nazireu de Deus, selecionado, escolhido desde criança, cheio da unção do Espírito, um homem que sozinho podia lutar com 1000 e vencia, um homem que tinha realmente uma graça, Deus sobre a vida dele, mas ele desprezou essa presença, que é a presença do Espírito Santo. Aí nós vemos alguém que era Deus encarnado, todo poderoso, mas não abriu mão da presença do Espírito Santo para começar o seu ministério. Jesus, enquanto ele não foi batizado no Rio Jordão e não foi cheio do Espírito Santo, ele não começa o seu ministério na terra, porque o representante legal de Deus na terra para manifestar através do homem é o Espírito Santo. Como é que acionamos isso? Através da fé. Quando eu creio, o Espírito Santo vem e opera. E existe presença de pessoas que tira realmente essa comunhão do homem para com Deus, e tem presença de pessoas que nos fazem ter mais comunhão ainda com o Senhor. E eu quero trazer algumas coisas importantes, nós tomamos cuidado e discernir quem são as pessoas que se aproximam de nós, que estão sendo bênção, ou pessoas que estão se aproximando que tem sido problema. Primeira delas, cuidado com pessoas focadas em suas fraquezas. Nós temos que tomar cuidado que existem pessoas que se aproximam e fazem questão de ficar perguntando quais são as fraquezas, quais são os problemas, quais são o que você tem. E é interessante que a pergunta de Dalila para Sansão aqui foi dizendo: olha, você diz que me ama, mas não diz até hoje onde consiste a tua força. Na realidade ela não estava preocupada com a força, ela estava preocupada com a fraqueza. Mas ela não ia dizer assim: me fala, como é que eu faço para você ficar fraco? Ela disse: me conta, como você consegue manter essa força? De onde vem a força? Porque se fala de onde vem a força, ele ia trabalhar lá para deixar ele fraco. Então o inimigo, ele usa pessoas para tentar frisar a fraqueza, os problemas. Quantas pessoas às vezes estão sendo aproximadas, alguém está se aproximando, e em vez de ser bênção, está afastando as pessoas da presença de Deus. Nós vemos mães, pais, que às vezes têm visto os seus filhos mudarem repetidamente. Por quê? Porque depois de uma amizade, a vida dela está mudando. E essa amizade às vezes é porque a pessoa chega e vai querendo descobrir, e vai sabendo os pontos negativos, os pontos fracos, os pontos vulneráveis, aquilo que a pessoa às vezes gosta de fazer, mas sabe que é errado. Ah, o que você faz escondido? Ah, o que você gosta de fazer que às vezes não agrada a Deus? Ah, e você faz alguma coisa, desobedece pai, desobedece mãe, muitas vezes forçando a pessoa a querer fazer algo que ele sabe que não deve. E eu me lembro quando eu estava ainda adolescente, fui numa festa da empresa, eu trabalhava na Chevrolet, e fui na festa da empresa, e nessa época da Chevrolet já estava casado, e dentro dessa festa em Gurupi, um rapaz nós estávamos no evento, só tinha eu de crente, todo mundo lá, bebendo, som ao vivo, e uma pessoa fez questão de sentar na minha mesa, que eu estava sozinho, porque como todo mundo bebendo cerveja, as cachaças dele, eu estava praticamente sozinho. Chega ele na minha mesa, senta do meu lado, e faz questão de sentar e falar assim para mim: Janaí, vai tomar uma cervejinha hoje? E ele sabia que eu era crente. Eu digo: não, muito obrigado, eu não bebo. Ele disse: está com medo do seu pastor? Eu digo: moço, o pastor não manda em mim, quem manda em mim é Jesus Cristo. Ele é a palavra, meu pastor é instruído por Deus para me instruir, eu estou obedecendo a palavra. Quando eu ouço a instrução do meu pastor, que está segundo a palavra, eu estou obedecendo a Deus. Aí ele insistiu, falou assim: olha, sabia que tem pastor que bebe? Eu digo: problema do pastor. Ele diz: eu conheço padres, pastores que bebem. Qual é o intuito dele, irmãos? Tentar ver se havia alguma fraqueza em mim. Ele percebeu, você fala assim: rapaz, eu estou com vontade, mas estou com medo. Vai que alguém descobre, vai que alguém vê. Ele queria saber se existia alguma pontinha para ele trabalhar. Então eu falava para o Senhor: cuidado com pessoas que fazem questão de saber suas fraquezas. Vou dar um exemplo aqui, para as irmãs, toma cuidado. O seu marido briga muito contigo? Como é que é teu marido? Ele é chato igual o meu? Irmão, ele não está querendo dizer que o dela é chato, está querendo saber o quanto o teu é chato. E é uma pontinha para entrar e colocar fermento. Para quê? Para destruir casamento. Então, a partir de hoje, toma cuidado. O diabo vai tentar levantar pessoas para estar perto, porque não tem como alguém se aproximar de nós e nós não sofremos o impacto por essa presença. Assim como a presença do Espírito Santo tem poder de impactar nossas vidas, nós temos que tomar cuidado. Por que a presença ela é perigosa? Por causa disso aqui, quem tem acesso ao seu coração te governa. Toda pessoa que se aproxima de nós e faz questão de tentar futucar ali, caçar os detalhes do nosso coração, para quê? Para que, sabendo, tendo nosso coração na mão, ele acaba governando. É o que Dalila deixou claro aqui para Sansão. Ele disse: agora me descobriu ele todo o seu coração. E os chefes dos filisteus subiram para ter com ela. Para quê? Para pegar Sansão e amarrá-lo.
Então qual era o interesse Dalila de descobrir o coração de Sansão? Para governar o seu coração. Irmãos, o que tem de gente que infelizmente não tem o discernimento de perceber as pessoas que se aproximam e acaba entregando o seu coração na mão de pessoas que não deveriam entregar jamais. Só tem uma pessoa que nós devemos entregar o nosso coração por completo, sem medo, sem reserva. É a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Deus Todo-Poderoso, é o Espírito Santo, amém? Porque essa pessoa, nosso Deus, já provou para mim e para você o quanto Ele está preocupado, o quanto Ele nos ama, como? Mandando o Filho dEle morrer na cruz do Calvário e ressuscitar o terceiro dia por nossa causa, levando sobre si os nossos pecados. E se eu entendo isso, toda pessoa que se aproxima de mim, eu começo a observar o que essa pessoa fala, o que essa pessoa faz, porque existem muitos casamentos abençoadíssimos, sendo destruído por causa da presença de uma pessoa. E o diabo, ele é safado, irmão, ele tenta ver alguma brecha. Eu lembro que um colega de sala de aula, eu depois de 3, 4 anos tinha terminado, ela veio falar comigo, e eu disse, nossa, que bom te ver, cadê teu esposo? Ela disse assim, me separei. Eu disse, que pena. Ela disse, que pena não. Todo casamento só aguenta até 5 anos. Eu falei, está amarrado. Ele disse, não, não precisa amarrar não, é 5 anos. Não, com uma convicção assim, parece que ela estava tendo uma revelação. Eu digo, não. Ela falou, olha o tanto que o cão é safado. Ela falou assim, tu está casado ainda, Janaí? Falei, estou. E ela, quanto tempo de casado? Eu falei, vai fazer 5. Ela disse, não escapa. Quando tu completar 5 anos de casado, tu separa. Eu falei, está repreendido, em nome de Jesus. Ele disse, não adianta repreender não adianta, é crise, todo casamento passa por isso, e se escapar do 5º ano, do 7º não escapa. Eu falei, rapaz, que cão do inferno. O diabo de uma maneira diferente estava sondando meu coração, quantas palavras dizem assim, quão feliz você está com o seu casamento? Porque eu não estou feliz, larguei meu casamento, destruí meu casamento, abri mão, e estou feliz da vida. Irmãos, eu desconheço alguém que teve problema no casamento, que separou, que ela ficou feliz por ter separado. Toda separação causa um tipo de problema, de transtorno, de dificuldade. Então o diabo ele vai levantando pessoas para sondar o coração. Porque uma vez que ele sonda o coração, ele está com o coração na mão, ele domina, ele governa. Porque onde o nosso coração, o nosso tesouro está ali, que é precioso, que é valioso para nós, o nosso coração vai estar lá. Então o diabo sabe onde é que ele tem que descobrir onde é que está nosso tesouro. Ali ele sonda, descobriu, ele domina. Então a partir de hoje, cuidado, você que gosta de ir no salão e conversar bastante, vigia. Porque às vezes você está conversando coisa que está abrindo, está entregando seu coração para alguém que não poderia, entrega para Deus. Deus tem poder para isso. E às vezes o diabo vai fazendo de maneira sorrateira. Uma irmã da nossa igreja, alguns anos atrás, passou por uma luta, traiu o marido. E ela chegou para mim e disse, pastor, eu queria entender, meu marido é uma pessoa boa, maravilhosa. Ela elogiou o marido de ponta cabeça, irmão. E disse, o que aconteceu, que eu acabei não aguentando e acabei traindo ele, não sei o que aconteceu. E o que acontece, ela elogiou tanto o marido, e eu falei, Deus, e agora, como é que eu vou saber, como é que eu vou ajudar essa irmã? E ela aos prantos, chorando, eu falei, alguma coisa faltou no teu esposo, que ele talvez não faz, que alguém perto de você acabou fazendo, e ele acabou ganhando teu coração. Não, mas é perfeito. E orando, o Espírito Santo falou para mim assim, falou, olha, teu marido te elogia, ele percebe quando você pinta o cabelo, ele te chama de bonita, de inteligente, ele observa quando você pinta a unha. Quando eu fui falando isso, ela que chorou mais ainda. Ela disse, não, ele não percebe, foi justamente isso aí o problema. O rapaz do meu trabalho, quando eu chegava, ele dizia, nossa, o cabelo está diferente, feliz o seu marido que tem você como esposa, olha o safado, irmão. Aí ela ficava toda empolgada, nossa, você é inteligente demais, quem dera, Deus me desse uma mulher inteligente assim um dia. E em casa, ela não tinha isso do esposo. O que o diabo queria, irmão? Só saber onde é que estava o coração dela, a fraqueza dela. Ela não tinha isso do marido, então eu quero aproveitar que abre o leque para os maridos, pelo amor de Deus. Fale que a tua esposa é linda, maravilhosa, bonita, inteligente. Quantos casados temos aqui? Irmão, o casamento é uma eterna construção. Como nós temos algumas pessoas de menores aí, não vou aprofundar muito, mas toda mulher, ela precisa só de 2 coisas. Isso é necessidade da mulher. O homem é só de uma. Não precisa nem falar o que é, que acho que todo mundo sabe. É só de uma. Mas a mulher precisa de 2. É necessidade da mulher. É ser elogiada, são palavras de elogios e toques. Então, se o diabo, ele percebeu que a mulher não tem isso, ele vai tentar levantar, sondar. Então, o que o diabo faz? Levanta pessoas para tentar destruir. Quantas pessoas estavam na igreja, firme e forte, rompendo. Imagine quantos jovens tem aqui. O pastor Val, pastor da juventude, não sei se não é o pastor da juventude,
é ainda, quantos jovens já viu que estava aqui na igreja, animado, tocando, cantando, dançando, apresentando para Deus, de repente ele desaparece. O que é isso? Uma presença chegou, essa pessoa começou a buzinar no ouvido dele, falou um monte de coisa, ele acabou se afastando. Por quê? Porque essa presença, quando chegou, ele acabou destruindo, ele descobriu o coração do jovem, descobriu o coração do adolescente. Irmãos, e quando descobre o coração, já era. Nós temos que tomar cuidado para onde nós estamos entregando o nosso coração, e o diabo sabe disso, ele sabe as nossas fraquezas. O diabo sabe quais são as nossas dificuldades, ele vai em cima, para quê? Para ali nos governar, ali nos dominar. Então nós temos que estar atentos sobre isso. Terceira coisa importante, uma nova presença vai somar ou expulsar a antiga. Não tem como uma presença chegar e continuar do mesmo jeito. Quando Sansão, ele entrega o coração dele para Dalila, ela afasta Sansão da presença de Deus. Quando ele acorda, ele fala assim, do jeito que eu fazia antes, eu vou fazer de novo. Só que agora ele já não tinha mais a presença de Deus. Olha bem, Jesus, Deus poderoso, Verbo encarnado, fez questão de não começar sem a presença do Espírito Santo. Sansão foi privilegiado, mas ignorou, desprezou a presença do Espírito Santo. E ao ignorar isso, tomou atitudes que foi contrária. O nazireu de Deus não podia beber bebida alcoólica, não podia tocar em mortos, ele não podia cortar suas tranças, que foi um voto, não podia cortar o cabelo. Pelas leis judaicas, ele não podia casar com mulher estrangeira. Tudo que não podia fazer, irmãos, ele fez. O que é isso? Desprezando uma presença que nós não podemos desprezar nunca, que é a presença de Deus. E o diabo vai fazer devagarinho. Quantos de nós aqui orávamos mais, jejuávamos mais, lia mais a Bíblia, fez voto, vou ler a Bíblia, vou fazer isso. E o diabo levanta a pessoa para começar sussurrando. Devagarinho, tu vai na igreja? Aí vou. Quantas vezes por semana? Aí eu vou todos os cultos. Nossa, tu é crente, hein? Precisa disso tudo? Não é uma pergunta, é uma intenção de descobrir. Aí ele vai dizer, não sei se precisa disso tudo, mas eu gosto. Ali ele percebeu que vai ter uma brecha, para quê? Ele disse, não sei, mas eu gosto. Então ele vai começar a dizer, vamos sair comigo tal dia? Vamos a tal lugar? Vamos a tal festa? Vamos a tal evento? Quando menos imagina, já não está vindo mais nem no culto. Por quê? Porque alguém descobriu o coração dele. E o diabo, irmãos, ele é especialista, ele é pai da mentira. Diga para o teu irmão assim, olha, o diabo é pai da mentira. Vocês estão me ouvindo na frente? Para mim alguma coisa saiu do som, alguma coisa aí. Vocês estão me ouvindo? Ah, então tá bom. Eu achei que tinha cortado, estou ouvindo só aqui praticamente. Hã? Então tá bom, vamos lá. Enquanto volta, fica mais atento ainda. É importante para nós observarmos essas pessoas. Porque pior que a pessoa perder as coisas materiais na terra, é perder a eternidade. E o diabo sabe que só tem uma forma do homem perder a eternidade, ele perdendo a fé. Porque quando o homem perde a fé, ele perde a comunhão dele com Deus, não herda a eternidade, perdeu a eternidade, mas perdeu tudo. E tudo que vem do céu para nós é através da fé. Então se tem uma presença que nós temos que valorizar muito, é a presença de Deus. Essa presença não podemos abrir mão de hipótese alguma. E uma coisa, a última delas aqui, para nós estarmos orando, a presença que escolhemos define o fim que teremos. Aquela pessoa escolhendo para estar do nosso lado, ela vai influenciar na nossa vida para sempre. Quando eu, com 16 anos, que eu aceitei Jesus, que fui para a igreja, o pastor Mercúrio pregando, parecia que ele estava falando da minha vida todinha, só tinha eu e ele no culto, era algo muito forte. Ele falando, na minha cabeça, alguém contou a minha vida para ele, não sei se acontecesse contigo, de estar num culto, o pastor ministrando, o missionário ministrando, e parece que Deus foi lá, pegou a tua vida todinha, colocou no papel, entregou para o pastor, fala a vida dessa pessoa todinha hoje no culto. Aí você fica assustado, meu Deus, o que está acontecendo? Quem contou para ele? Isso não pode ser. E eu fiquei assustado. O pastor Mercúrio fez o apelo, aceitei Jesus no mesmo dia que eu fui a primeira vez na igreja, aceitei Jesus, e isso, irmãos, foi em 97, de lá para cá, nunca mais abandonei a Cristo. Você pode aplaudir Jesus por isso? A presença causa mudança. É impossível a pessoa ser a mesma coisa, ser a mesma pessoa de antes, depois de juntar com outra presença. E a presença que muda a vida do ser humano por completo é o Espírito Santo. Então é necessário nós, nesta tarde, compreender a pessoa que está do meu lado, o quão melhoria está trazendo para a minha vida. Pastor, isso é interesse, eu não sou interesseiro. Meu irmão, se você não é interessado pela sua própria vida, quem vai ser? Nós temos que ter interesse pela nossa vida espiritual em primeiro lugar. Eu tenho que saber se alguém que está me aproximando de mim vai me abençoar ou não. Se eu entendo isso, eu vigio. Se a pessoa que se aproximou de mim, eu sei que ela não tem intenção de abençoar, de fazer me aproximar mais de Deus, eu ligo o meu sensor de alerta.
Eu sei que agora eu tenho que estar vigilante, porque as palavras dele, as palavras dela, só para me distanciar de Deus. Então eu tenho que me esforçar para quando essa pessoa estiver perto, eu ser mais intenso com a minha fé. Por quê? Porque se eu baixar a guarda um pouquinho, o diabo vai lá e opera. Então por isso nós temos que estar atentos. As pessoas que estão do seu lado, elas têm te ajudado a crescer. Olha, está melhorando, né, irmão? Dá um glória a Deus aí, irmão. Oh, glória. Já estava preocupado para os outros cultos. Falei, Senhor, a voz não vai aguentar de jeito. Mas vamos lá. A presença é algo maravilhoso. É por isso que nós temos que observar as presenças. Olha, eu quando antes de aceitar Jesus, eu tinha 5 amigos. Eram meus amigos de presença. Todo lugar que nós íamos juntos. Cachaceiros. Quando eu recebi Jesus, eu tive que fazer uma escolha. Esses amigos não podiam mais, eu não podia ter vínculo com ele direto no meu dia a dia, porque eu não conseguiria servir a Cristo, abrir mão da cachaça, que era no meu objetivo, e continuar com eles nos botecos. Não seria possível isso. Abrir mão dessa amizade, e na minha cabeça me condenava. Você diz que é uma pessoa diferente, está abandonando os seus amigos. Amigos de altas datas, amigos de cachaça, amigos de farra, amigos verdadeiros. Irmãos, amigo verdadeiro só existe um absoluto: Jesus Cristo de Nazaré. Esse é amigo inabalável, não nos larga hora nenhuma. Podemos estar no fundo do poço, Ele está do nosso lado. Qualquer hora que clamar, Ele aparece para nos ajudar. Esse é amigo. Então nós temos que confiar nosso coração a Ele. E tomar cuidado para quê? Para que o diabo não venha lançando pessoa devagarinho, para tentar descobrir o coração, governar e acabar expulsando a presença de Deus em nossas vidas. Nós temos que estar atentos para isso. Existe uma necessidade de buscar o Senhor, e nós temos que estar atentos. As pessoas que estão do teu lado hoje, elas mais te aproximam de Deus ou te distanciam de Deus? As companhias dos seus filhos são companhias que aproximam os teus filhos de Deus ou afastam os teus filhos de Deus? Quantos pais eu vi na nossa igreja, aqui eu acredito que não tem esse problema, mas na nossa igreja em Palmas, quantas pessoas, irmãos, choram, pais chorando, porque os filhos estavam uma bênção na igreja, orando, jejuando, lendo Bíblia, sendo referência na escola. De repente o menino começou a dar trabalho, começou a ficar rebelde, começou a dar trabalho de todas as maneiras. E qual foi o problema? Depois de conhecer um colega, um amigo, um vizinho, ou pelas redes sociais, ou mesmo presencial, começou a mudar completamente, porque a presença de alguém muda. Vou dar um exemplo, que está o pessoal do louvor aqui. A presença de alguém que não sabe cantar, muda alguma coisa? É só uma presença, muda completamente. Uma pessoa que sabe cantar, mas nunca saiu com você, se chegou, vai fazer diferença? Não dá certo, irmão. Toda presença ela vai causar um impacto, ela vai se adaptando com pessoa que não tem espaço reservado. E nós temos que estar atentos para isso. Nosso coração não está na mão de pessoas que vai destruir a nossa fé. E se eu não tomasse cuidado, eu não teria comunhão. Então eu preciso estar atento. O diabo às vezes vai usar pessoas para mexer na fé. Quando eu aceitei a Cristo com 16 anos, o meu pai ficou revoltado. Eu tinha ido para retiro, batizado nas águas, 3 meses de crente, flutuando na fé. Meu pai chega e diz: olha, fiquei sabendo que você está numa tal de igreja de crente. Eu digo: eu estou lá, pai, graças a Deus eu me libertei do vício, estou firme com Deus. Ele disse: você vai sair dessa igreja hoje. Quantos pais não estão fazendo isso aqui, ó, os filhos irem para a igreja? E meu pai dizendo: você vai sair dessa igreja, que eu não quero você nessa igreja. Falei: pai, eu não posso sair. Ele disse: tu vai. Não vou. Pai, não posso. Não vai, não vai. Ele disse: se tu não sair hoje, você não é mais meu filho, não sou mais teu pai, tu está morto para mim, eu estou morto para você. Vai sair ou não vai? Eu disse: não posso, pai. Ele disse: pô, então a partir de hoje está morto, acabou-se. Para ninguém pensar que meu pai é um monstro. Hoje meu pai, onde eu vou, onde ele falar o meu nome, ele diz assim: meu filho é pastor. Eu fico caladinho. Pode aplaudir Jesus, é para já aplaudir com alegria. Glória a Deus. Tem algum evento de família, qualquer evento que eu estou presente, ele não fala assim: esse aqui é meu filho Janaí, ele fala: esse aqui é meu filho pastor. Mas antes lá, alguns anos atrás, ele me excomungou, me matou-se, dizendo que se eu não saísse da igreja. E quando ele falou que eu tinha síndromes, irmão, todos nós, em algum momento, às vezes passamos por algumas síndromes de inferioridade, de medo, do pânico, síndrome às vezes de achar que o pai não ama, a mãe não ama. Eu tinha isso, meu pai não me amava. E quando ele começou a falar isso, o diabo rapidamente disse: está vendo, teu pai nunca te amou. E o Espírito Santo me ajudando, a importância de ter o Espírito Santo do lado. O Espírito Santo falou no meu coração: Senhor, ele está só nervoso, está chateado, está zangado, ele te ama sim. Eu tive que escolher ouvir a voz do Espírito Santo ou a voz daquele demônio que estava me perturbando, trazendo uma confirmação que no meu coração era verdade, meu pai não me amava.
E na realidade meu pai sempre me amou, mas era o jeitão dele. E eu não entendia. Eu queria que meu pai fosse igual o pai de alguns colegas meus. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, quando nós estamos com a presença do Espírito Santo, nós vamos discernindo as vozes, vamos discernindo as pessoas. Então, essa tarde é uma tarde importante para nós, para que Deus nos dê sabedoria para discernir o que está nos afastando de Deus. As pessoas estão chegando próximo, você está influenciando essas pessoas a querer mais de Deus, ou você está permitindo que essas pessoas se aproximem, te afastem de Deus. Eu não conheço a maioria de vocês, mas quantos estão aqui hoje, talvez era do altar, era um ministro de louvor, tocava, às vezes pregava, às vezes era um diácono, era um líder de tribo, era um líder de célula, era líder de algum departamento, ajudava em alguma coisa na igreja, hoje não consegue fazer mais nada, nada. Por quê? Porque alguém um dia enviado pelo diabo começou a falar alguma coisa. Tu ainda vai naquela igreja? Rapaz, tu não vai fazer uma coisa lá? Aí eu não gosto. Aí eu fiquei revoltado com isso. Quando eu vi o Val lá, eu fiquei revoltado com o Val. Não gosto do Val. A pessoa começa a observar o quê? Começa a concentrar todos os defeitos do Val. E aí começa abre o coração da pessoa. Eu tenho uma parte também que eu não gosto do Val. Ou seja, que ele fez, sondou, pesquisou a fraqueza, descobriu a fraqueza do coração da pessoa e começou a governar. Pois é, eu não ia mais naquele agito jovem. Não gosto do Val. Quando pensa que não, está no mundão, diga misericórdia. O diabo vai querer fazer isso, irmãos. Então por que os casamentos têm sofrido tanto? Porque os casais não estão percebendo, as pessoas estão chegando. E às vezes essas pessoas não chegando, não traz paz, não traz alegria, não traz realmente Deus para no casamento. Ele distancia. Eu não estou dizendo que não tem que isolar de todo mundo, porque não tem como. Nós temos que estar atentos para discernir. Chegou as conversas, as ações, observe. Essas pessoas aqui estão tendo atitude que não convém. Eu tenho que estar mais atento agora. Vigiar mais. Porque dependendo do ambiente que você está, você baixa a guarda. Você entra na igreja. O que você espera ouvir na igreja, irmão? A palavra de Deus, correto? Agora imagine chegar na igreja e começar alguém a falar mal de Deus. Deus não presta, Deus é isso, aquilo outro, que fala, espera aí, está errado. Como é que eu venho na igreja para falar de Deus, está falando coisa contrária? Se a pessoa não está atenta, ela vai ouvir coisas contrárias à palavra de Deus e vai passar despercebido. Então, dependendo do ambiente de pessoas estando, nós confiamos tanto naquela pessoa que baixamos a guarda. Não faça isso. Existem pessoas que estão com traumas, depressivas, oprimidas, medicamento controlado, problema no casamento, tudo por conta de uma presença, de uma pessoa que chegou e causou um caos na vida. E Deus, irmão, Ele quer ser essa presença que muda por completo a nossa vida, amém? Ele quer que eu e você venhamos ter confiança nele, para que através dele casamentos sejam restaurados, saúde seja restaurada, o emocional seja restaurado, as finanças sejam restauradas. Quantas pessoas por vir a presença dele causou prejuízo financeiro? Irmão, já tive prejuízo financeiro por causa de presença de amigos. Dinaí, me ajuda. E eu todo besta, abri meu coração e ajudei. Irmão, tomei prejuízo, não aprendi, tomei outro prejuízo, não aprendi, tomei outro prejuízo. Estou aprendendo. Estou ficando mais esperto agora. Fala para o tema, fique esperto com as presenças que estão de olho no seu dinheiro. Imagine, quem não deu conta de cuidar do nome dele, vai cuidar do teu nome lá? Meu nome tá sujo, me empresta o seu. Irmão, se sujou o dele, imagina o seu. O que é isso? Nós temos discernimento, mas nós somos mole. Não, eu sou crente, eu não posso fazer isso. Irmão, nós temos que diferenciar, ter humildade de ser tolo. Se a pessoa tem atitude que ela tem que fazer, ore por ele, profetize na bênção dele, ensine, mas não permita que ele suje também a sua vida, destrua também as suas finanças, ou destrua o seu casamento. Então nós temos que estar atentos todo dia, porque o diabo, ele não brinca de ser diabo, ele quer arrebentar, e nós temos uma autoridade, que é no nome de Jesus. Assim como Jesus, ele não abriu mão da presença do Espírito Santo, não vamos abrir mão do Espírito Santo. Irmãos, que você possa fazer uma análise bem sincera, o quanto você está orando, o quanto você está jejuando, o quanto você está ali na Bíblia ultimamente, o quanto você está vigiando ultimamente. Será que você está vigilante? As pessoas se aproximam de você, está trazendo paz para você, as pessoas se aproximam, você te aproxima mais de Deus, ou te distancia de Deus. Quantos jovens estão na igreja, e às vezes estão perdendo a sensibilidade do Espírito Santo, é um namoro mundano, é um namoro como se estivesse casado, é um namoro como se estivesse no mundo. Quantos casais estão achando que é normal trair a mulher, e vive isso, esse adultério o tempo todo, achando que é normal. Por quê? Porque o ambiente que convive influencia. Um rapaz da nossa igreja, um homem de Deus, crente, passou um tempo com um grupo de pessoas que não eram crentes, fala muito palavrão.
Um dia ele veio conversar comigo no escritório, conversando normal, sobre igreja, ministério. De repente, do nada, mas começou a soltar uns palavrões. Eu falei, eu assustei o primeiro, deixei passar. Pouco minuto depois falou o segundo. Eu disse, rapaz, tu percebeu que tu falou um palavrão aqui já 2 vezes? Ele disse, eu, pastor? Foi. Tu chamou o cara de filho da... Ele, eu fiz isso? Fez. Não, pastor, não percebi não. Eu falei, então toma cuidado. Aí voltamos a conversar, irmão, pouco minuto, ele falou mais 2 vezes. Aí eu parei a conversa, falei, não, para mim. Está errado, moço. Ele disse, pastor, eu estou falando sem perceber. Eu falei, pela convivência. Ele disse, meus amigos realmente do trabalho falam muito esses palavrão, eu estou falando sem perceber, pastor, me perdoe, eu tenho que vigiar mais. Ou seja, irmão, a presença influencia. Então que hoje nós possamos sair daqui hoje com uma convicção, um discernimento. As pessoas que estão trazendo para o teu relacionamento, como que está ficando a sua vida, depois que essas pessoas chegam, a tua vida continua uma bênção, ou ela está sendo as dalilas da vida, está trazendo transtorno espiritual, financeiro, emocional para todas as áreas. Permita que a presença do Espírito Santo esteja sobre você, sobre a sua casa, amém, irmãos? E assim possamos viver tempos novos. Eu quero fazer uma oração. Fique em pé em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração. E nessa oração, eu quero orar por todas as pessoas que, por algum momento, acabou cedendo, deixando que a presença de alguém tivesse essa influência. Você fala, pastor, eu não percebia isso, mas eu sei que o Espírito Santo está trazendo teu coração à tona. Alguma coisa que você sabe que foi através de alguém que chegou e está trazendo problema no seu casamento, às vezes está trazendo problema nas suas finanças, está trazendo problema no seu ministério. Eu quero orar por você para que Deus te dê sabedoria e quebre toda maldição. Pessoas que hoje são depressivas por causa de uma presença que chegou, mudou a vida por completo, a vida vive mal. Eu quero orar por você bem rapidinho, coisa de 5 minutos. Vem aqui na frente, você que entende que precisa de ajuda, porque o diabo está aproveitando alguma situação e está entrando, está governando, e teu casamento está um caos. Você lembrou, pastor, depois que tal pessoa entrou, meu casamento está difícil, meu casamento está complicado, minha vida espiritual está diminuindo, não estou bem espiritualmente. Depois chegou a certa presença, talvez se não foi presença física, mas talvez foi presença através de uma rede sociais. Tem gente que depois faz amizade nas redes sociais, isso influencia também. Eu quero orar por você, você que precisa de um milagre na sua vida, seja financeiro, emocional, espiritual. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Você que entende que houve alguma influência, você percebeu realmente que preciso ser mais atento, vigilante, preciso de libertação em alguma área. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Você que tem alguma coisa que você precisa ser liberto, algum tipo de vício, vem também aqui na frente. Alguém tem algum tipo de doença, alguma enfermidade, vem aqui na frente, eu quero orar. Você que precisa de um socorro de Deus em alguma área da sua vida, vem aqui na frente, eu quero orar. E a presença que eu quero que você compreenda, que é maravilhosa, que é a presença do Espírito Santo. Se você está com o seu casamento às vezes complicado, dá uma observada, qual a presença que está fluindo lá dentro? Às vezes o que está fluindo é a presença da briga, da discórdia, da confusão, da acusação. E pode ter certeza, tem uma presença lá pelo meio, é o diabo. Ele está trazendo confusão no seu casamento, e às vezes está usando alguma pessoa, talvez você não lembre nem quem é, mas o casamento não está legal. Não é normal a pessoa estar casada e vir acusando um ao outro. Não é normal um casamento vir falando de divórcio, não é normal. Casamento, ele tem que resolver os problemas, mas jamais falar em divórcio. Ele tem que ter solução. Você que está com um problema financeiro, sente que a sua vida financeira só indo de mal a pior, eu quero convidar você para receber essa oração também, porque Deus vai dar uma guinada na sua vida financeira também. Em nome de Jesus, Deus nos chamou para prosperar e não para viver uma vida de miséria. Vocês estão aqui, chega mais para frente um pouquinho, por favor. Isso. Coloca a mão sobre todo o coração. Pense só em Deus agora e permita o Espírito Santo, a presença dele na sua vida. Vocês estão no banco também, vamos orar. Você que talvez ficou com vergonha, falou, pastor, eu não vou não, porque eu ficou com vergonha, eu sou tímido. O Espírito Santo vai tocar em você também agora. Permita o Espírito Santo, essa pessoa maravilhosa, guardar você, direcionar você, proteger você a partir de hoje. Deus vai dar o discernimento. Senhor Deus e Pai, eu oro, meu Deus, apresentando homens e mulheres na tua presença. Pessoas, meu Deus e Pai querido, que às vezes está vendo a sua vida tomar um rumo diferente. Rumo esse que não agrada ao Senhor, rumo esse que não está trazendo paz, não está trazendo alegria. E tudo começou por uma presença de uma pessoa que às vezes trouxe consigo a presença de Satanás, trouxe a presença da miséria, trouxe a presença da discórdia, da confusão, trouxe a presença do adultério, da prostituição, trouxe a presença da briga, trouxe a presença do caos. Que essa noite, meu Pai, essa tarde, eu possa estar entrando em cada coração, e em nome de Jesus, restaurando essa vida. Quantos casais, meu Deus, têm vivido dias difíceis,
porque às vezes uma presença veio, e depois dessa presença, seja pelas redes sociais, seja pela internet, uma presença que está tirando a paz das pessoas, que nesta tarde o Senhor possa entrar nessa vida, e arrancando o mal. Pessoas que hoje são dependentes de medicamento, vivem tomando medicamento controlado, depressão, é uma pessoa opressiva, doente, triste, abatida, porque não conseguiu controlar uma situação da sua vida, e hoje é dependente de medicamento. Eu peço, meu Pai, que o Senhor toque da cabeça à planta dos pés. Eu ordeno que toda obra das trevas que está destruindo lares, gerando destruição, adultério, briga e discórdia, seja expulso deste lar. Abandone agora essa família, abandone essa casa agora, em nome de Jesus. Meu Deus, toca neste homem, toca nesta mulher, que o Teu Espírito Santo ache um espaço agora, para a presença do Espírito Santo gerar transformação, gerar esse discernimento que o Senhor nos ama, e através da Tua presença, nós somos livres da presença do mal. E então, meu Deus, entra agora, traz a Tua paz, traz a Tua alegria, traz a convicção, o discernimento, que o discernimento do Senhor entre em nossos corações agora, que o Teu Espírito Santo ter liberdade para se revelar a nós, e onde tiver uma obra maldita, uma obra do inferno, alguém que veio de uma maneira sorrateira, ele lançou uma palavra de maldição, lançou uma palavra maldita, fez trabalho, fez pacto, e esse pacto tem gerado maldição, tem gerado através de bruxaria, macumbaria. Eu estou neutralizando as obras do inferno. Casal que não rompe porque alguém disse que não vai dar certo, que nunca vai ser feliz, e essa presença dessa palavra tem destruído os lares, tem destruído pessoas. Eu digo, espírito maldito, palavra de maldição, eu estou neutralizando agora. Demônio da miséria, da escassez, do medo, do pânico, bate em retirada em nome de Jesus. Espírito da rebeldia, da desobediência, eu estou ordenando, você vai sair da vida em nome de Jesus. Pai, eu declaro que este lar seja abençoado. Eu profetizo que cada um que está aqui hoje possa sentir o renovo do Senhor, o discernimento, e perceber, meu Deus, o quanto que uma presença, ela pode mudar por completo a vida de alguém. E cada um que está aqui hoje, que está percebendo, que está distanciando do Senhor, que possa voltar à Tua presença hoje, agora, que possa voltar para a Tua presença discernindo que não dá para viver sem o Senhor, que ninguém aqui venha ter o fim que teve Sansão, desobediente, sem Tua presença, morreu envergonhado, numa miséria, numa escassez. Meu Deus, que nós possamos estar prontos para Te obedecer, para Te servir. Que essa igreja seja uma igreja, meu Deus, que ouve a Tua palavra, que pratica a Tua palavra. A cada um que está nos bancos, meu Deus, vai de encontro a essas pessoas. Quantas pessoas estão nesse banco, mas estão com o coração aflito, precisa de um milagre, precisa de uma palavra, precisa de uma resposta, mas não consegue ver, meu Deus, saída, e às vezes está vindo desespero. Eu digo, espírito maldito, que cega a pessoa, não deixa a pessoa ver a solução, ver a luz que é Cristo. Eu repreendo agora e declaro, Deus, sabedoria, discernimento, que a partir de hoje, toda presença que chegar, que vier fazer parte da vida, do convívio dessa pessoa, ele vai discernir e vai saber, meu Deus, separar e jamais perder a intimidade, a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Olha para cá, a partir de hoje, fique atento, você vai ter discernimento, vai poder perceber quando é algo de Deus e quando não é. E quando você perceber, você vai ter aquela capacidade de falar, opa, isso aqui eu tenho que tomar cuidado aqui. O diabo, ele tem aproximado pessoas para destruir, então vigia, vigia bastante em nome de Jesus. Deus, ele quer nos trazer realmente vida abundante, tá? Fique atento, em nome de Jesus. Olha, fique atento, vigie. Tem muitas pessoas aproximando do Senhor, e essa aproximação vai causar um caos realmente nas suas finanças e na sua casa, e esse caos na sua finança vai começar na sua casa. Então vigia, fique mais atento. Pessoas que dizem seus amigos, pessoas que batem no teu ombro, pessoas que falam que pode contar com ele, não pode com isso, mas nenhuma. A intenção deles é governar teu coração, ainda que às vezes não estão sabendo que estão falando com maldade, mas o diabo está trabalhando por trás. Então vigia a partir de hoje, fique atento, observe, não caia nas palavras, observe as ações dessa pessoa e observe a palavra. Se não bate, não aceita a palavra, repreenda. Deus tem coisa grandiosa na sua vida, então abre mão de certas amizades. Irmão, se nós não tivermos coragem de fazer isso, nós nunca vamos melhorar. Eu não estou dizendo ser aquela pessoa que é antissocial, não, é discernir. Por exemplo, o casal, imagina um casal desse com alguém que não tem o mesmo temor, querendo colocar coisa na cabeça dele. Não, esse negócio de todo dia, de servir a Deus, de orar, esse negócio da tua mulher ficar perto de você o tempo todo, tem que dar tempo, larga a mulher para lá, vamos sair só, vamos só os homens. Irmão, todo conselho que afasta Deus, afasta a família, não é de Deus. Então nós temos que estar atentos. Olha o conselho do inferno. Então atento, Deus é que abençoar. Quem está com a sua família aí? O esposo ou esposo? Abraça aí rapidinho.
quero fazer essa oração para a família. Bem rapidinho. Se tiver alguém aqui do altar que está com a esposa ou esposo, fica perto aí, por favor. Rapidinho. Pastor, minha esposa não está aqui, mas eu quero orar rapidinho pela família. Você vai representar a sua família agora. Tem muitas mulheres que querem ver o marido na igreja e ele não está. Eu quero profetizar, até o final desse ano você vai estar vendo seu marido, a sua esposa, os seus filhos aqui na casa do Senhor, em nome de Jesus, amém? Abraça a sua família agora. Pai, eu oro agora, abençoando, meu Pai, todos que estão aqui nesse altar. Alguns que as suas famílias não estão aqui, mas o Senhor sabe onde eles estão, e eu oro em favor deles agora. Pai, guarda esse lar, guarda essa família, proteja, livre de todo mal. Não permita que essa família seja destruída, não permita que essa família perca a comunhão, mas que essa família viva em comunhão com o Senhor, esse lar seja blindado pelo Senhor, que nenhuma amizade lá fora venha destruir esse lar. Eu peço que essa mulher que está sozinha na igreja, esse homem está sozinho na igreja, que o seu familiar, seu cônjuge não está com ele, com ela, Deus, que até o final deste ano ele possa ver, dando testemunho de alegria, que o teu Espírito Santo vai levantar a pessoa para estar perto desse cônjuge, para influenciar ele a vir para a tua casa. Eu abençoe, eu profetizo sobre este lar, a tua bênção, este lar guardado, este lar próspero, em nome de Jesus, amém e amém, amém. Queridos, vamos estar atentos, tá? Fala para o teu irmão, cuidado com a presença de certas pessoas, amém? Deus quer nos abençoar, tá bom? E vigie bastante em nome de Jesus, tá, moça? Vigia, tá? Vigie bastante, para que o diabo não coloque depressão na sua vida, para que Deus possa realmente te guardar, te proteger. Não permita a angústia, aqueles pensamentos negativos, aquele pensamento de inferioridade, querer destruir sua vida. Vigie. O diabo, ele só tem uma finalidade: matar, roubar, destruir. Mas Jesus te ama. Se apega a pessoas que estão fortes, se apega a pessoas que estão firmes. O inimigo quer te ceifar, o inimigo quer tirar a sua vida, mas se apega a pessoas que estão mais fortes, para te ajudar a estar firme com o Senhor. Não é o fim. Tem hora que a gente pensa, não dá mais. Na verdade, Deus está dizendo para você: se busque mais Ele. Quanto mais você buscar o Senhor, mais Deus vai te fortalecer. E aquela pessoa fraca que você achava que você era, você vai perceber que você é muito mais forte do que imagina, porque em Cristo você é forte, mas sem Ele você não consegue. Busca Ele. Não aceite aquele pensamento que não vai dar certo, que você não consegue, que você é fraca. Não aceite. Deus é contigo. Amém? Você pode aplaudir Jesus com alegria, irmãos? Glória a Deus. Pode voltar para o seu lugar. Glória a Jesus. Será que ele está com uma canção? Vai. Te amo, Deus. Glória a Deus. Volta cantando essa canção. Pode sentar. Tua graça nunca falha.